Olá, Boa tarde. tudo bem? E você? Tudo jóia. Peraí que deu um probleminha aqui no som. Deixa eu... Eu também aqui tô em outro lugar hoje, então tá tudo diferente. Oi, Deu? me ouve bem, Silvia? Te ouço, te Deu. ouço. Tava girando uma bolinha aí, acho que era Show. conexão, mas já tá resolvido. Tudo bom? Que bom. Tô bem, e você? Tudo bem. Eu acho que a gente tá com um delayzinho aí, mas daqui a pouco conserta. Tá. Eu te ouço super bem. É que você tá demorando para me responder pelo que eu tô ouvindo aqui. Mas vamos lá. Obrigada por ter vindo, foi ótimo. Vai ser ótimo conversar contigo. Acho que é um tema que está super na boca de todo mundo aí, que é a conectividade, que todo mundo está precisando se conectar de formas diferentes agora, na pandemia principalmente. E quero apresentar aos nossos espectadores o Fábio Rua. O Fábio, ele é diretor de Relações Governamentais e Assuntos Regulatórios na IBM América Latina. Ele lidera uma equipe multidisciplinar que atua diretamente em 9 países, tem como missão contribuir para a transformação digital e adoção tecnológica dos governos e da sociedade latino-americana. Antes de trabalhar na IBM, ele já passou pela Vale e pela AmCham, onde ocupou funções gerenciais relacionadas a áreas corporativas, e o Fábio é graduado em Relações Internacionais, igual a mim, né? Bem-vindo ao nosso clube. Pela FAP, ele é pós-graduado em Diplomacia Econômica e mestre em Gestão de Negócios Internacionais e é cofundador do Movimento Brasil País Digital, que se dedica à construção de um país mais digital e menos desigual. Então, seja bem-vindo, Fábio. Eu não sei se você quer acrescentar alguma coisa aqui. Não, Ou se obrigado, a obrigado gente... pela gentileza, obrigado pelo convite. Para mim é uma honra. Você tem se destacado aí nesse mundo das lives, da diplomacia corporativa transparente, né, entrevistando pessoas aí do setor público, setor privado. Fico muito feliz em fazer parte aí desse hall de pessoas que estão aí compartilhando com você a visão deles em relação a temas dos mais diversos. Então, obrigado e vamos às perguntas, vamos debater. Eu que fico feliz em te ter aqui. Eu tô aqui o novo normal tá um pouco diferente, não tô em casa. E aí é a conectividade já fazendo seu papel, né? A gente consegue mudar de lugar e trabalhar da mesma forma, né? Então, aqui eu tô tentando me ambientar nesse novo ambiente aqui. Mas é justamente sobre isso que a gente vai falar. Então, com a pandemia, o isolamento social, aparece esse novo normal que todo mundo tem falado, a necessidade de tecnologias e novas ferramentas e os impactos disso no trabalho, nos estudos. Quem tem criança, você tem 4, né, Fábio? Quatro filhos, é. Corajoso. Minha Imagina a missão de vida. loucura. Eu imagino a loucura nesse período de homeschooling, né? O meu aumentou e praticamente abandonou a tarefa, deixa só ele assistir as aulinhas de vez em quando, mas a realidade é, os estudos estão acontecendo em casa. A gente tem visto o que nunca achou que ia acontecer, uma aceleração, inclusive, de votação acontecendo. E aí, essa necessidade de conectividade ela está em todos os setores. A gente vê também na agricultura, na mineração, que é onde a gente nunca pensou, ou pelo menos o cidadão comum nunca pensou em olhar a conectividade nesses setores. E agora a gente ouve falar numa nova definição, num novo conceito que é o Great Reset, né? A gente colocou aqui o grande reset, e que fala de uma nova economia, de uma nova forma de fazer negócios, nova forma de cooperação e um novo capitalismo. E aí eu já vou te dar vou começar a pimentar antes da minha pergunta. A hora que eu anunciei a nossa live, um seguidor escreveu assim: a nova forma de socialismo. E é uma provocação interessante, né? Eu queria te perguntar o que é o grande reset? Você está me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo com delay. Eu Voltou tô, só o tem um som delay. mais puro aí? Mas vamos lá.
esse é um termo que foi cunhado, ou ficou popularizado pelo Fórum Econômico Mundial, que tem uma iniciativa, chama-se o Great Reset, que tem o apoio lá do Prince Charles, de várias outras, né, autoridades do mundo, que propõem que a sociedade, e assim, ele ficou, né, eu acho que popularizado aí, mas ele já foi, né, cunhado também por várias outras pessoas, e não só como grande reset, como grande reboot, ou hit refresh. A real é que o que se propõe é em não se desperdiçar o momento que a gente está vivendo hoje e buscar formas da gente aproveitar essa oportunidade que a gente tem para rever alguns valores, rever alguns conceitos, rever a forma como a gente operava pré-pandemia. Quando a gente fala de novo normal, eu sempre digo isso, e de novo ele não tem nada, de normal, quer dizer, de novo ele tem muito pensando em medidas de distanciamento social para que você possa conviver em sociedade. Né? Mas de normal ele não tem nada. Né? Quer dizer, a normalidade absurda, né, que vai fazer com que a gente tenha que rever a forma como a gente se relacionava, rever a forma como a gente, né, consumia, rever a forma como a gente vivia nossas vidas. Mas entre rever e reinventar, tem um caminho longo. Aos que preferem, né, voltar para o mundo normal, usando uma máscarazinha, gel e social, e seguir a vida como ela era, e aos que preferem aproveitar essa oportunidade para revolucionar a forma como eles viviam. Eu, cara, né, da segunda opção. Eu acho que essa é uma oportunidade que as sociedades hoje têm de rever práticas históricas e que claramente não estavam trazendo os resultados esperados. Né? Tanto do ponto de vista econômico, como social, como humanitário, educacional. Quer dizer, não se tolera mais, não se pode tolerar mais. E aí não é só grande reset, tem eventos que aconteceram ao longo, né, dessa pandemia que nos impeliram a pensar de uma maneira diferente. Então, assim, intolerância, racismo, sobre, né, o efeito da ciência das sociedades, né, a mudança climática, são coisas assim que o mundo vai passar a olhar de maneira muito mais aprofundada, com muito mais atenção, busca de fato mudanças em comportamento e em ações de governos e de empresas para que esses males, né, não se repitam. Então, quando a gente fala, poxa, fala-se tanto de mudança climática, tem os negacionistas, os terraplanistas, as pessoas que acham que é tudo besteira, que isso é coisa de uma indústria que está se beneficiando com isso, mas que de fato isso não está acontecendo. Esses caras, eles perdem terreno automaticamente, quando percebe-se que um vírus microscópico está impactando toda a população do planeta sem que se saiba muito bem por quê, de onde veio, por que veio. Então, esse é um ponto que a gente, quem defende, né, esse novo reset da sociedade, da economia, acredita. Então, assim, nada será como antes. E se nada será mesmo como antes, por que a gente não pode fazer a nossa parte nesse processo? Então, o que a gente pode fazer, né, para revolucionar a forma como a gente pensa, como a gente age no dia a dia, os governos, como a gente vê, poxa, será que não é a hora mesmo da gente acelerar os programas de privatização no Brasil? Será que não é a hora da gente, sabe, poxa, semana passada a gente teve essa boa notícia, né, do marco do saneamento básico, né? Poxa, mais de 50% da população brasileira não tinha esgoto. Né? Será que isso é aceitável nos dias de hoje? Não, não é aceitável. Vamos tomar atitudes que alterem esse quadro. Né? Nosso dia a dia, será que é aceitável? A gente passa. Eu, que viajava toda semana para São Paulo, pegar um avião às 5 horas da manhã para chegar em São Paulo, para pegar um trânsito, pegar uma reunião de 40 minutos e depois em seguida de um almoço e talvez, né, fazer o trajeto de volta para casa. Será que isso é normal mesmo? Será que a gente tem que voltar a fazer? Eu acho que não. Existem outras formas da gente interagir. Tem outras formas da gente, né, produzir, fazer o trabalho que a gente precisa fazer, que não necessariamente as consideradas normais. Então, é uma reflexão, é uma forma da gente olhar a nossa vida de uma outra forma, de uma outra maneira. É uma maneira da gente O bom é reinventar, que de fato, tudo a forma como a gente vive em sociedade. pode, né? Tudo o quê? Fábio tá dando uma travadinha aqui. Mas vamos tentar continuar.
Qual foi a pergunta? Eu acho que o bom é que a partir de hoje, agora parece que tudo pode, né? Eventualmente a gente não vai mais precisar ir até aí Brasília, você não vai precisar mais vir até São Paulo, mas a gente também quer ir, né? E tá tudo bem, né? A gente vai fazer reuniões aí porque elas continuam sendo importantes. A capital política brasileira ainda está aí e a gente vai ter que se movimentar, mas não vai ser tão necessário estar toda semana e aí isso deve gerar um impacto em tudo, inclusive na rede hoteleira, no setor aéreo, que já está sofrendo demais com tudo isso, porque teve um grande apagão, mas ainda na hora que voltar, deve voltar de forma diferente. Então, a gente vai ter que se reinventar em todos os aspectos, né? Não, sobre esse aspecto, eu acho que é de fato a reinvenção da forma como a gente calcula a produtividade, ou que a gente calcula, né, trabalho duro. Aquela máxima do passado de que assim, quem trabalha das 8 às 20 é muito mais bem sucedido de quem trabalha das 8 às 5. Quer dizer, o tempo, né, a medição do tempo, ela vai sofrer um pouco essa percepção de que quanto mais tempo, mais resultado você traz. Você pode trazer mais resultado em menos tempo se você faz uma coisa focada, objetiva, tentando construir, né, num menor espaço de tempo um resultado que você construiria num espaço bastante ampliado. Eu lembro, antes de me mudar para Brasília, vários amigos que tinham a prática de vir terça-feira a Brasília e voltar quinta-feira para São Paulo. Então, terça tinha uma reunião, aí à noite um jantar, aí quarta à tarde uma outra reunião, quinta de manhã uma outra reunião e depois voltava. Por que você não pode fazer todas as reuniões no mesmo dia? Né? Você tem essa possibilidade, né, de tentar gerenciar o seu tempo de modo. Isso não tem a ver com pandemia, isso tem a ver com gerenciamento de tempo. Né? Mas as pessoas vão pensar assim, as pessoas vão entender, eu acho, que esse conceito mudou e que elas podem empinar todos os pratinhos que elas têm para empinar no dia a dia sem ter esse desgaste emocional, essa tensão, esse deslocamento, né, absurdo, sem a real necessidade dele acontecer. Oi? A Silvia? gente tem problema, né, Fábio? Eu tô aqui. Travou completamente. Volta, tá bom? Se você estiver me ouvindo. Eu te sugeri. Vai lá. Vamos lá de novo. Eu acho que é aqui. Eu não sei se é aqui ou se é... Mas eu tô online. Vamos ver. Oi? Oi. A gente estava aqui se... Você tá me ouvindo? Você não... Te A ouço sua bem, tela te ainda não vejo bem. entrou. Eu ainda não te vejo. Eu já te escuto, eu só não sei se é aqui ou se é aí. Como eu mudei de ambiente, pode ser que seja aqui, sabe? Eu tô assim com, né, a conectividade alta, pelo menos no celular é o que está É o 4... aparecendo. Benefício do 24G. Bom, eu ainda continuo te aguardando aqui. Passei para o 4G. Eu continuo não te vendo, eu tô te ouvindo, mas não te vejo. Eu vou tentar te colocar de novo. Vê se você consegue aceitar. Oi? Oi. É engraçado porque eu te escuto como se você estivesse online, só que eu não vejo a sua imagem. O pessoal que está assistindo, tá vendo a imagem do Fábio? Para mim tá normal, o Ivan Sampaio. Ai, agora apareceu. Mari Fanhani normalmente. Agora apareceu. Acho que o Não, é a 4G vai melhor. conectividade de Brasília.
Pois é, eu estou em Jundiaí hoje. Eu não estou em São Paulo. Pode ser que É também grande que São Paulo. seja o interior. Bom, mas agora eu estou no 4G, acho que vai. Vamos lá. Vamos lá, então. E aí, justamente quando a gente está falando de tecnologia, a gente tem esse problema, né? Mas acontece. Então, como que a tecnologia pode ser usada nesse novo momento? Em que áreas ela pode auxiliar a população, além das que já vemos hoje? Então, a gente vê que realmente a gente consegue fazer reuniões online, a gente consegue ter aulas online, mas aonde mais a gente vai enxergar a tecnologia que as pessoas ainda não estão vendo? Quais são essas tendências? Legal. Foi como você falou e falou muito bem, Silvia. Reuniões e aula online é o que muita gente acha que é o máximo que a tecnologia tem feito por esse processo todo, né? Poucas pessoas lembram da telemedicina, por exemplo, que foi regulamentada temporariamente para essa pandemia no Brasil, mas que está revolucionando e salvando vidas, né? Muitas pessoas que estão acima, né, da idade em que são colocadas em situação de risco, são pessoas em situação de risco, que estão em casa atendendo pacientes remotamente, sem ter nenhum tipo de contato social, mas que estão em plena produção. Né? Então, não é só consulta, mas assim, pesquisas estão sendo feitas, dados estão sendo gerados, análises estão sendo feitas, não só para ajudar, né, a encontrar vacina, e muito disso está sendo utilizado para ajudar a encontrar vacina, mas para testar tratamentos, para fazer comparações de evolução do número de casos numa determinada região em detrimento da outra, buscar formas de identificar, né, se você tem uma contaminação oriunda de um determinado, sei lá, efeito diferente de um lado e do outro. A tecnologia, ela está trabalhando os dados para que esses dados gerem insights para os tomadores de decisão tomarem melhores decisões. Uhum. A gente tem, obviamente, você falou de conectividade, né? Quem sabe, né, em breve a gente tenha a possibilidade de fazer cirurgias online, de fazer uma série de cálculos online usando supercomputação, usando 5G, redes ultra rápidas, que não vão dar certamente esses problemas. Esse problema na live que a gente está tendo é extremamente prosaico, né? Se a gente estivesse no mundo onde a conectividade não fosse mais um eixo para a garantia da implementação aí das tecnologias mais avançadas que já existem, né? Inclusive, a gente fala, poxa, a pandemia criou. Não, a pandemia acelerou muitos dos processos tecnológicos de transformação digital, inclusive de governos que já vinham acontecendo, eles foram acelerados, por razões óbvias, né? Você não podia sair de casa, você tinha que usar as ferramentas que você tinha. Então, assim, a tendência é que isso acelere cada vez mais. Isso foi, acho que, um impulsionador de um processo irreversível que vai fazer com que nós vivamos, né, numa sociedade cada vez mais digital. E, consecutivamente, você falou do novo socialismo, uma sociedade cada vez menos desigual, porque a conectividade e a tecnologia aproximam, democratizam e farão com que as pessoas que hoje talvez não tenham oportunidade de aprender, não tenham oportunidade de vender um serviço, não tenham oportunidade de se relacionar, a tecnologia pode trazer isso, fazer com que eles sejam inseridos nessa sociedade, nessa economia, que vai trazer para eles benefícios que hoje eles não têm condições. Por falta de conectividade ou por conectividade ruim, como a gente acabou de ver que ainda existe aqui. Que é inacreditável. Pessoal, podem mandar perguntas aqui, tá bom? Eu tenho meu roteirinho aqui com o Fábio, mas perguntas são sempre bem-vindas. Agora eu vou fugir um pouquinho do roteirinho, já que você falou em 5G. Existe um grande mito em torno do 5G. Né? Um grande volume de fake news. Inclusive, a gente escuta que o coronavírus veio pela rede 5G. Tem tanta coisa sendo inventada. Aonde está a grande inovação do 5G e onde está o problema que está gerando essa insegurança ligada ao 5G? Veja, o 5G revoluciona a partir do momento em que ele vai dar espaço para que tecnologias que hoje são instáveis com o 4G ou com a banda mais poderosa de Wi-Fi, o 5G não vai trazer essa latência, essa interferência de sinais. Uhum. O 5G é caro. O 5G é uma rede, né, de altíssima velocidade que usa
né, tecnologias das mais avançadas, cabos de fibra ótica dos mais avançados, que vão requerer, né, um recorte, né, do país ou das regiões que o adotarem muito grande. Ele não pode vir desacompanhado de um nível de segurança gigantesco. Porque o 5G ele vai propiciar, por exemplo, o que eles chamam de internet das coisas, que é a comunicação máquina a máquina, basicamente. Então, é sua geladeira inteligente, o seu carro inteligente, né, todos os equipamentos de uma linha de montagem inteligentes que vão avisar com antecedência antes de quebrar, vão avisar quando precisam acelerar a produção, quando precisam diminuir o ritmo da produção. É uma comunicação que vai fazer com que melhores decisões sejam tomadas. É sempre essa a lógica, né? Quanto mais tecnologia, maiores as chances de você ter dados mais bem estruturados que vão te dar maiores chances de decidir em função de informações mais qualificadas. Então, o 5G tem que vir acompanhado, sem dúvida nenhuma, de uma rede, de uma regulamentação, de uma estrutura de segurança da informação muito robusta. Qual que é o problema hoje técnico? É um problema, eu diria, a Anatel, né, considera um problema bastante importante, por isso vem adiando também, né, os leilões para o espectro do 5G no Brasil. Mas é curioso, né? Assim, o Brasil ele evoluiu. O Brasil é um país diverso, é um país continental. Infelizmente, a gente tem uma simetria social gigantesca aqui dentro. E existem muitas casas ainda hoje que usam antenas parabólicas para receber o seu sinal para ver televisão e para ter conectividade. E essa antena parabólica, ela interfere no sinal do 5G, né, simplificando aqui a explicação, interfere no sinal do 5G e faz com que essa latência que a gente promete, que não vai ter, né, com o 5G, ela apareça. Então, é uma questão técnica que vai ter que ser resolvida, de assim, a gente tira as antenas parabólicas e põe o que no lugar das antenas parabólicas? O governo tem dinheiro, ou as concessionárias vão ter dinheiro para substituir todas as antenas por um decodificador, por um modem, por alguma coisa que vá trazer esse sinal para que eles não percam, né, a conectividade que eles já têm, até que a rede estiver funcionando. Então, acho que é basicamente isso. Mas a perspectiva é sensacional, é sensacional. A gente vai ter, ainda nessa década, né, uma demonstração clara do poder revolucionário do 5G. Então, é mais um medo do desconhecido, né? Eu não sei quem é que está com esse medo todo, não. Confesso a você. Eu recebo algumas coisas tão absurdas que eu não... Mas a gente vê isso, né? Quando as pessoas desconhecem, elas acaba vindo aquele monte de teorias de conspiração e tudo mais. A gente já tem algumas perguntas aqui, mas eu vou voltar aqui um pouquinho para o nosso roteiro, falando ainda do benefício das tecnologias e de aonde vamos chegar. A gente vê também uma mudança muito grande no comportamento dos governos, né? E dos órgãos de governo, dos congressos e tudo mais. A gente vê um Senado hoje que tem a sua maioria de senadores dentro da população de risco, e eles estão conseguindo fazer as votações 100% eletrônicas. A Câmara também, a gente vê que as lideranças estão indo até Brasília, estão negociando ainda lá, tem alguns encontros, mas em geral existe uma votação eletrônica e principalmente a gente vê um crescente número de telespectadores pela TV Câmara, pela TV Senado. As pessoas estão participando mais desse momento político, inclusive. Por estarem mais em casa, por não ter novela para assistir, né? Por ter que assistir reprise, dá mais... para assistir reprise é mais interessante assistir o que está acontecendo de novo. Então, a gente vê um crescimento também na audiência desses programas, eu diria. Aonde mais a gente pode chegar com o governo? O Brasil País Digital, por exemplo, qual é o plano? Onde é que ele pretende chegar? O que você consegue ver de novo aí? Tá. Antes de tudo, é interessante ver que esse interesse da população por temas políticos não é novo, não é necessário, não necessariamente veio com a pandemia, né? Eu acho que ele se intensificou com o último impeachment que a gente teve no país, né, que fez com que muitas pessoas, de maneira apaixonada por bem e por mal, né, elas polarizassem, elas tivessem uma opinião. Política virou um assunto, né, em que, assim como futebol e religião, todo mundo resolveu discutir e cada vez mais se aprofundar. Com essa
digitalização do parlamento, né, e também do judiciário, né, você vê hoje sessões do Supremo sendo feitas virtualmente. Antigamente, quando o ministro Supremo tinha que se ausentar em função de uma viagem, em função de algum fato que o impedisse de estar presente em Brasília, ele não votava. Hoje ele pode votar, o mesmo vale para parlamentares. A gente via até que isso era usado, né, Fábio? Era usado. Quantos julgamentos que o juiz do Supremo, o ministro do Supremo não queria se posicionar e ele tirava férias. Né? Isso. Não é só ministro do Supremo, né? No próprio Congresso Nacional, quantas pessoas que não queriam se posicionar em relação a um determinado tema e, ups, estava na minha base, ups, tive um problema com o voo, ups, não cheguei a tempo. Agora você não tem mais isso. Então você tem condições claras, articulações. Existe um desafio para as articulações, existe um desafio para reuniões das bancadas, talvez, né, a interação física, ela continua sendo muito importante, né? E é do cafezinho, de repente é numa conversa informal que você consegue costurar algum tipo de acordo. Hoje esses caras não têm opção, eles precisam usar as armas que eles têm, né? E aí, falando do governo de modo geral, o governo percebeu que, e desde que o mundo é mundo, infelizmente, a percepção que a população tem em relação aos serviços públicos prestados é, de certa forma, negativa, né? Então, assim, o governo é sinônimo de prestação de serviços ruim. Sensível a isso, e acompanhando essa evolução tecnológica que hoje em dia já bate na porta de todos nós, o governo percebeu em 2017 que ele poderia, né, acelerar o processo de digitalização dos seus serviços públicos, ao mesmo tempo em que ele economizaria recursos e que ele se aproximaria da população. E ele conseguiu estruturar uma estratégia de governança de transformação digital que vem sendo seguida a risco e intensificada nesse atual governo, diga-se de passagem, que está mudando sim a relação, né, do governo com o cidadão. Então, o governo lá atrás, ele mapeou mais ou menos 3.500 serviços públicos que são prestados ao cidadão, dos quais mais de 50% já estão digitalizados, né? Serviços esses que, num primeiro momento, você tira a burocracia do papel e joga na tela, mas no segundo momento você se aperfeiçoa e você faz de forma inteligente. Então, eu sempre digo que eu vou bater palma para o governo o dia que ele conseguir digitalizar toda a nossa estrutura burocrática, usando para isso inteligência artificial, no sentido de chegar a avisar o cidadão, por exemplo, ele tem 2 anos ou 3 anos para se aposentar. Aí o cidadão vai receber lá um e-mail dizendo, olha, o senhor daqui 2 anos se aposenta, aqui estão as suas opções para que o senhor planeje o seu futuro. Ou está vencendo a carteira de motorista, ou a carteira do SUS, ou qualquer tipo de documento, em vez de você ter que ir lá e tirar nova foto, e levar documento, e toma carimbo aqui, carimbo ali, demora 30 dias para você receber, agora uma revolução recente, né? Recebe pelo correio, mas você não precisa de mais nada disso. O governo vai entender quando, né, o documento X estiver vencendo, ou quando houver necessidade de um contato com o cidadão, ele vai fazer esse contato remotamente e o assunto vai ser resolvido remotamente. Isso não só muda, né, a relação, como traz, em momentos de ajuste fiscal, traz uma economia bilionária para os cofres públicos e para o cidadão. O governo fez uma conta, eu não sei qual foi a metodologia, mas vamos acreditar na conta, que quando todos os 3.500 serviços estiverem digitalizados, por ano, o governo federal vai economizar 3,5 bilhões de reais e os cidadãos, ele plotou isso aqui, né, para ele e para os cidadãos, que vão economizar com tempo, com trânsito, com xerox de documento, autenticação de documento, mais 3,5 bilhões. A gente está falando de 7 bilhões de reais por ano em economia pela digitalização dos serviços públicos. Quer dizer, ainda que haja um gasto com um investimento inicial, ele deve se pagar no primeiro ano. Essa não é a questão. Não tem dinheiro. O payback dessas transformações digitais é muito baixo. Eles fizeram uma transformação digital faz um ano e pouco do alistamento militar, que é um processo, né? Eu passei por isso lá quando tinha meus 17, 18 anos. Você tem que ir no quartel, você tem que levar um monte de documento, você pega uma fila, aí ele faz um exame médico, aí ele te, né, coloca lá numa outra fila para ver qual foi a avaliação dele em relação a isso, se você tem ou não tem condições de servir o exército, aí voltou, depois tem que jurar a bandeira. Mas é um processo que demora, assim, se botar em número de horas, eu diria que 12 a 15 horas, fora os custos. O governo, com o investimento que ele fez da digitalização, no primeiro ano, ele já economizou 300 milhões de reais. Só no processo.
Entendi. E a gente olhando para esse futuro, onde esses 3.500 processos estariam digitalizados, a gente tem algum outro país que seja exemplo, que já tenha conseguido fazer isso e tenha chegado nesse ponto ótimo? Vários. A Dinamarca, a Singapura, a Estônia, o Reino Unido, aqui no Brasil, até a Argentina está mais avançada do que a gente em governo digital, o México está, a Colômbia está. Esse é um caminho sem volta, nem é tão hoje. O Brasil, tem um dado interessante, né? O Brasil possui a quarta população mais conectada do mundo, mas em termos de governo digital ainda somos o 44º. Entre 98. Estamos melhorando marginalmente entre um ano e outro. Esse ano eu acredito que a gente vai começar a mudar de patamar, de verdade. Não vai ser mais incremental, nem margem de erro. E isso, assim, isso para o ambiente de negócios do Brasil também muda, porque não é só digitalizar serviços para o cidadão, é digitalizar a operação do governo. É fazer com que o governo trabalhe muito mais tomando decisões com base em dados do que com base em feeling, com base em pressão política, com base em compadrio, né, que a gente sabe que é a tônica do funcionamento, né, dos nossos governos há muitos anos. Então, é algo que vai alterar o ambiente de investimentos no Brasil. O Brasil passa a ser, quando a gente fala, poxa, vai entrar no OCDE, isso é um pontinho lá que conta, dos instrumentos lá que a gente precisa aderir para entrar no OCDE, o governo digital é um ponto importante. Falando nessa questão de pressão política que você acabou de colocar, eu acho que tem outros pontos que a tecnologia acaba ajudando, né? E um dos pontos é o que a gente está tentando fazer aqui, é tentar fazer um lobby mais digital e mais transparente. E como é que você acha que vai ser o futuro do lobby? Porque realmente, quando você tem uma inteligência artificial e uma automação de procedimentos, das duas uma. Ou você pode melhorar 100% a ponto de nem precisar o lobby, porque as coisas vão estar tão automatizadas que vai ter uma previsibilidade, uma segurança jurídica e que as coisas vão funcionar e que a gente não vai ter que chegar no governo para debater alguns temas. Ou a coisa pode realmente travar em alguns pontos em que a gente vai precisar muito mais dessa interferência humana. Ou ainda uma terceira possibilidade que seria um mix dessas duas. A gente deixar essa interferência humana só para aquilo que efetivamente precisa e aí a gente teria o lobby. E esse lobby, ele poderia ser digital como a gente está tentando fazer, trazer essa transparência, mostrar para o público como é feito e como que a defesa de interesses é legítima. Esse ponto é fundamental, Silvia. Eu queria te aproveitar e te parabenizar pela sua postura e pela sua aposta nessa nova modalidade, que nada mais é do que a transformação da nossa profissão. Quando a gente fala, pô, tem que transformar, tem que mudar, tem que mudar. Poxa, a gente precisa mudar antes de qualquer um. A gente tem à nossa disposição o componente geracional, né? Então, assim, a gente entende a tecnologia como habilitador de acesso, de relacionamento, de transparência, né? E a gente tem sim essa inquietação do jovem, talvez, né, você seja mais jovem que eu, mas assim, eu ainda me considero um cara jovem, um cara que está olhando as transformações pelas quais o mundo está passando e quer ser protagonista dessas transformações. Então, desde 2008, na campanha do Barack Obama para a presidência da República, eu já saquei que esse negócio de internet ia sim impactar o meu dia a dia, e impactar a forma como eu trabalho, como eu desenvolvo a minha atividade profissional. E aí você vê hoje pessoas não só sendo eleitas, né, majoritariamente, ou com uma grande influência das mídias sociais, com pessoas legislando pelas mídias sociais. E não é legislando unilateralmente, eu estou vomitando para você tudo que eu estou fazendo. As pessoas estão se comunicando. Se você acompanha, e eu tenho esse hábito, né, não só os posts, não só os vídeos, mas os comentários, você vai perceber que e aí não é só legislativo, tá? Mas as autoridades, os políticos, né, as pessoas que trabalham, né, com o poder público de modo geral, eles interagem. Eu já tive conversas, né, em direct messages ou até em comentários com pessoas que colocaram lá um ponto de vista, eu discordei, eu concordei, eu ponderei. São pessoas que eu criei um canal
no YouTube, faz mais ou menos um ano e pouco, né? O Fábio Rua TechGov. Eu criei também um Insta, Fábio Rua TechGov, que é o Insta pelo qual a gente está falando aqui hoje. E muitas Uhum. autoridades me seguem, secretários, tem deputado que me segue, tem muita gente que segue, consome o meu conteúdo, que eu não estou lá para ser moderninho. Eu estou lá para fazer o meu trabalho. Então eu falo nos meus vídeos, vocês podem dar uma olhada, quem não segue, por favor, siga. Depois coloca o sininho para ser avisado quando tiver um vídeo novo. Mas eu falo sobre 5G, eu falo sobre carros autônomos, sobre governos digitais, sobre todos os temas, inteligência artificial, segurança de dados, todos os temas os quais eu falaria numa audiência com uma autoridade face-to-face em Brasília. Eu estou falando não só para sensibilizar esse cara, mas para sensibilizar a sociedade, ou aqueles que por alguma maneira resolverem se identificar com o meu conteúdo, para que eles possam também exercer o poder ou a função, né, deles de cidadãos e pressionar o seu representante eleito, a autoridade, direto ou indiretamente. Quando o cara, o poder, eu acho que replicador, né, de uma notícia, de um post, de um vídeo, ele é infinitamente maior do que qualquer aglomeração que a gente faça num evento para tentar fazer valer o nosso ponto. Quantas vezes eu fui convidado para dar palestras lá em São Paulo, fui a São Paulo, Recife, Salvador, e pede o dia inteiro para se movimentar. Você chega lá, tem 100 pessoas. De repente a gente faz uma live, eu tenho vídeos lá com 8.000 views. Né? E pessoas que estão lá inteiras. Tem um vídeo de renda mínima universal. É impressionante, do além, as pessoas começaram a comentar né, pontos de vista pró, contra, isso e aquilo, e ponderando em cima de um tema que lá atrás, quando eu gravei, talvez não fosse tão popular, e hoje virou assim um tema de necessidade de primeira hora de debate político. Então a gente pode pautar pessoas com essa nossa ação, a gente pode fazer o que... Vocês viram a Anitta, recentemente, as lives que ela tem feito, né? A Anitta conseguiu, com uma live, e obviamente uma horda de seguidores, tirar uma emenda numa medida provisória que interessava a ela e que foi inserida lá sem grande debate público. Ela teve lá, sem citar nomes, lá com o deputado, e o deputado falou, não, beleza, é legítimo o seu pleito. Ela não pegou avião, ela não foi para Brasília, ela não gravou vídeos, ela não pautou, ela colocou o cara na frente e começou a bater um papo com ele. Eu acho que assim, o poder do lobby ou das relações governamentais, que é um poder de interlocução, ele se amplifica exponencialmente num contexto digital. E é isso que a gente tem que estimular. E não só para pressionar. Às vezes parece que então você quer ter um exército, né, de robôs pressionando. Não, eu quero ser transparente. A gente criou no meu departamento, Departamento de Relações Governamentais e Assuntos Regulatórios da IBM para a América Latina, a gente tem um Twitter, a gente tem um blog aberto, todas as nossas posições são públicas. Agora temos, né, o meu canal do YouTube, temos o Insta, temos todas as minhas postagens no LinkedIn, por exemplo, são postagens profissionais focadas em apresentar o nosso ponto de vista em relação a um determinado assunto. E para além disso, né, na transparência e na democratização. Então, toda e qualquer reunião, agora, né, as lives, os webinars, mas que a gente tem com autoridade, a gente publica. Não só a fotinho, mas a gente publica o que a gente falou, qual foi a nossa posição. Isso aproxima as empresas dos governos. E da sociedade, né? Porque o que eu tenho visto agora, participando um pouco mais desse mundo digital, é o quanto a gente está exposto a opiniões diferentes das nossas e como que a gente tem que aprender a lidar com elas também, porque é um ambiente ultra democrático, né? E aí eu acho que também, voltando ao nosso assunto do começo, esse novo ambiente que a gente está vivendo, que é muito mais, que tem muito mais empatia, que tem muito mais se colocar no lugar dos outros e tudo mais, quando a gente escuta ou lê, no caso, né, das redes sociais, uma posição diferente da nossa, ainda está gerando... antigamente, eu acho que algumas situações que me gerariam um pouco de desconforto, hoje me geram essa nova sensação de, peraí, deixa eu entender por que ele está falando isso, né? E aí eu ainda tenho a possibilidade de entender mais sobre aquela pessoa, porque eu ainda posso entrar no perfil dele, eu posso olhar o que ele está defendendo. Então, olha, se eu estou falando alguma coisa nesse sentido que é mais
considerado pelo público em geral, é algum posicionamento mais de esquerda, e eu fui criticada, então eu vou ver, aí eu entro lá no perfil dele, eu vejo que ele tem posicionamentos muito mais de direita, e eu vou entender por que ele está se posicionando dessa forma, e tentar responder também de um jeito que ele consiga trazer mais ele para o meu lugar, né? Duas coisas, né? Eu acho que o debate, né, digital, ele pode sim ser mais ralo. Então, as pessoas, né, que têm uma postura muito fechada em relação a um determinado tema, elas vão colocar aquilo e martelar até a morte, independentemente delas serem fundamentadas ou não. Ou, como você disse, debates cada vez mais profundos, porque você vai tentar entender o lado da pessoa. Nós nos autodenominamos, né, no meu time, evangelistas. Né? Não sem nenhuma conotação religiosa, mas evangelistas educadores. Então, nós temos posições em relação a determinados temas, nós estudamos esses temas, a gente tem um ponto de vista muito claro em relação a elas e a gente apresenta esses pontos de vista. Se existem pessoas com pontos de vista diferentes dos nossos, né, e obviamente que se isso é apresentado de maneira construtiva, é mandatório a gente responder. A gente precisa estimular o debate. A gente não pode ignorar. A gente pode ignorar. Isso aí que você está falando é bobagem. Porque, se houve uma fundamentação, eu vou precisar entender essa fundamentação e vou ter que contrapor. Contrapor com respeito, porque nessas eu posso, inclusive, aprimorar a minha posição. Eu posso, inclusive, buscar formas de... Poxa, peraí, por esse lado não funcionou, não deu liga. Não, vamos pensar, então, como é que eu posso levar esse ponto assim? Ou vamos alterar a nossa percepção. Até porque parte do seu público-alvo pode pensar exatamente igual essa pessoa que se manifestou, né? Exato. E não se manifestaram, né? De repente, um foi lá e acabou representando, né, a posição de muitos, e isso precisa ser levado em conta. E os governos têm levado isso em conta. Então, de novo, né? Essas pressões, assim, pressões republicanas, né? Pressões fundamentadas, que esses caras percebem, né, de milhares de pessoas. Outro dia eu estava assistindo um programa lá do Greg News, na HBO, o Gregório do Vivier. Ele tem uma posição política bastante clara, mas ele tem agora o hábito de, ao final do programa, depender da causa que ele está trazendo no programa, de criar sites ou de criar listas para mandar e-mails para parlamentares para que eles se posicionem em relação a um determinado assunto. E o assunto que eu estava vendo lá é assim... era ter um salário a mais para profissionais de saúde, não era um salário a mais, era um recurso adicional para profissionais de saúde. Então, vamos criar uma lei para que esses caras tenham acesso a um recurso X. E eles, obviamente, criaram a plataforma, essa plataforma mandava e-mails, você assinava, mandava e-mails a rodo para vários parlamentares, né, teoricamente deveriam se mobilizar. E, de fato, isso aconteceu. Eles conseguiram 1 milhão de assinaturas para enviar um projeto de lei popular. Isso é feito nos Estados Unidos, na Europa, há muitos anos. Essa modalidade de pressão de parlamentares, há muitos anos, que hoje está ficando mais popular no Brasil. Claro que, de novo, né, eles não vão se movimentar única e exclusivamente pela pressão, mas pelo conteúdo e pela forma como você consegue justificar a importância de uma medida ser tomada. Legal. Bom, a gente tem algumas perguntas aqui, mas eu vou te fazer mais uma que que seriam as implicações do uso da tecnologia, né? O que a gente tem visto, inclusive, na pandemia e com esses novos usos da tecnologia, é muita discussão em torno do monitoramento de pessoas. A gente teve o Dória aqui anunciando em São Paulo que ele monitoraria os celulares para ver se tem aglomeração de pessoas e tudo mais. Existe um grande receio da população, mas, por outro lado, a gente vê países que já fazem isso há muitos anos e que isso trouxe muito mais segurança para a população, como a Coreia do Sul, que já monitora a população há muito tempo e acabou vendo uma redução no índice de violência nas ruas, de violência doméstica, uma melhoria na educação, tudo fruto desse monitoramento. Queria que você comentasse. Veja, tudo depende do propósito da ação. Se a gente está falando que a gente precisa monitorar a população para evitar que elas se exponham a pessoas contaminadas com o vírus, pessoas essas que não deveriam sair de casa, ou que às vezes são assintomáticas, mas saíram e acabaram, né, inadvertidamente expondo outras pessoas a situações de risco. É uma coisa. E eu sou extremamente favorável de que isso seja feito. Desde que
haja começo, meio e fim, haja um propósito muito claro, haja garantia de que esses dados serão preservados de forma anônima. Não é o governo monitorando o celular do Fábio, é o governo monitorando o celular de uma pessoa que está contaminada e que, eventualmente, esteve ao lado de pessoas que não estavam contaminadas, e aí depois vai ter que se entender por quê, e essas pessoas precisam ser alertadas, porque essas pessoas podem estar em risco. Então, essa é uma forma, né, do meu ponto de vista, fundamental para que a gente consiga vencer essa crise de saúde pública sem precedentes pela qual a gente está passando. Ter governos monitorando os cidadãos para quaisquer fins, aí a gente já tem que entrar numa discussão um pouco mais aprofundada. Nesses 14 minutos que faltam aqui para a gente acabar, não vai dar tempo de concluir. Mas eu não apoiaria uma atitude como essa, não. Mas é Você vê o que possível, acontece. né, Fábio? A gente precisa ficar atento porque é possível. Precisa Com a ficar atento tecnologia que é existente possível. hoje, né? Claro, claro que é possível, né? Como é possível você utilizar um carro para matar pessoas ou utilizar o carro para fazer uma viagem ouvindo música e relaxando, né? Quer dizer, a dosagem do remédio vai depender, né, daquele que tem a liberalidade de utilizá-lo. Se o governo entende que ele precisa tomar uma dosagem maior de controle social, isso precisa ser debatido assim com, né, uma profundidade gigantesca, porque isso vai mexer em liberdades individuais, isso vai mexer em privacidade, isso vai mexer nos direitos, né, de ir e vir do cidadão. E numa sociedade democrática, esse tipo de atitude não é permitido. Você está falando da China, você está falando de países um pouco mais, né, talvez um pouco menos democráticos, mais autoritários. Eles fazem isso, né? Assim, eles têm lá um programa na China que eles chamam de programa Sharp Eye, que é aquele programa de reconhecimento facial em massa, né? Eles têm câmeras, milhões e milhões de câmeras espalhadas, que eles obviamente dizem que é para proteger a população, e também pode ser para proteger a população, mas também tem outros usos que num país como o Brasil, num país como os Estados Unidos, isso vai ser duramente questionado. Bom, aqui tem uma pergunta da Alex Segan que eu acho que está bem ligada a isso. Ela coloca: questões éticas que envolvem a disponibilizações de dados e governo, por exemplo, não são desafios para a democracia. Então, além desse monitoramento, os grandes desafios de manter o sigilo dos dados, né? A gente andando aqui pela Paulista, a gente consegue comprar DVDs com informações da Receita Federal. Então, isso acaba gerando um receio também nas pessoas. Claro, não tem a menor dúvida. Existe tecnologia para mascarar dados, isso é fato, né? A anonimização de dados não é conversa fiada, a anonimização de dados é de fato, né, uma evolução desse processo de coleta. Você não precisa mais coletar o dado da Silvia de novo, você vai coletar o dado da pessoa com o telefone 01, mascara os 4 primeiros números e mantém os outros números. Você vai geolocalizar não a pessoa, você vai geolocalizar uma região onde essa pessoa está. Você não tem a precisão que pode fazer com que você seja identificada para fins de interrogatório, qualquer outra coisa. Quer dizer, tudo depende da regra do jogo. Tudo depende da regra do jogo. E essa regra do jogo tem que ser muito bem definida. O Yuval Harari, ele tem uma posição em relação a isso muito clara, que ele diz assim: essas tecnologias de contact tracing, elas estão sendo estimuladas, mas elas não podem ser dadas nas mãos de governos. Elas têm que ser dadas nas mãos de organizações de saúde, porque essas organizações, segundo ele, seriam mais responsáveis em relação ao uso desses dados para, única e exclusivamente, nesse caso, diminuir a possibilidade de contágio no meio de uma pandemia. Israel, por exemplo, e ele fala isso numa das entrevistas recentes que ele deu, inclusive aqui no Brasil. Ele diz assim: Israel, em 1946, no pós-guerra, começou com uma tecnologia de monitoramento da população com o objetivo de defendê-los dos inimigos, biriri bororó, e mantê-los a salvo. E só recentemente é que essa legislação foi cancelada, foi, né, tirada, né, do arcabouço jurídico do país. Então, eles usaram isso por muitos e muitos e muitos anos, no bojo de defender a população, e a população chegou num determinado momento que ela se rebelou ou se insurgiu contra, e o governo foi obrigado a rever a postura. Entendi.
Bom, esse é um debate, sem dúvida, muito interessante, né? Eu fico pensando que a gente tem visto muitas festas clandestinas, né? E aí, nesses momentos, eu fico pensando se não poderia ser identificado aquele volume de pessoas aglomeradas e não o fulano, ou ciclano, ou beltrano, mas sim, olha, eu vejo 300 celulares ali no Né? mesmo lugar e que aí poderia ser alguma forma Mas de tudo isso combater. tem relação, eu diria que com um tema que cada vez mais ele vai permear a relação entre as pessoas entre elas e as pessoas e os governos, que é a confiança. A partir Uhum, do momento em que eu confio em alguém, que o cara está me falando, eu não vou usar os seus dados, eu não vou compartilhar essas informações. Pô, então legal, cara, então você está me protegendo, então isso é alguma coisa legítima. Toma aqui. Aquela modalidade, né, de opt-in e opt-out, em qualquer software, né, na maioria deles, e agora com lei de uhum, proteção de dados, isso vai ser cada vez mais recorrente, assim, eu autorizo o uso das minhas informações para os fins XYZ. Né? Isso não pode ser só mais uma tela para você poder avançar e uhum, ter acesso ao serviço. Isso tem que ser assim, um compromisso não só de quem desenvolve, mas de quem regula, de garantir que isso vai ser cumprido. Isso vai ser, uhum. né, minimamente observado, monitorado e cumprido. É a confiança. Quando a gente tiver confiança, quando a gente tem países que confiam nos seus governos, isso não é uma discussão como é a discussão que a gente tem aqui no Brasil. E eu acho que aí também se aplica para isso que você disse, né? Quando é do órgão de saúde, porque hoje no Brasil não existe uma confiança nem no órgão de saúde, justamente por causa do vínculo político, do viés político, né? Então acaba ficando mais complicado. Aqui tem uma pergunta do Rossi Barros que ele fala: e a automação e o desemprego? Acho que é uma questão assim que é sempre É, é, colocada, né? é sempre colocada, é sempre válida de ser analisada, mas eu acho que está longe de ser uma realidade. Para a gente, até para as economias mais avançadas. Você vê como é que era a situação do emprego, por exemplo, nos Estados Unidos, a potência econômica mais poderosa do mundo, praticamente pleno emprego. Como é que estava a Uhum, União Europeia antes da pandemia, né? Que se recuperou de uma crise, né? Um fosso muito profundo de desemprego, também já estava absolutamente, né, caminhando de uma maneira praticamente controlada o nível de desemprego. Não é a tecnologia que está tirando o emprego das pessoas. O que está tirando o emprego, o que vai tirar o emprego das pessoas, são as pessoas que estão utilizando tecnologia para produzir cada vez mais, para impactar cada vez mais, em detrimento daquelas que não estão. As pessoas que se reinventam, as pessoas que buscam atualizar, né, os seus conhecimentos, que buscam usar a tecnologia para trazer mais resultado, elas têm uma vantagem competitiva muito clara. Né? uhum. Infelizmente, eu não tenho um número aqui de cabeça, mas tem um gráfico, que acho que é da OCDE, ou do Fórum Econômico Mundial, não me lembro, mas que mostra assim, o número de robôs por 100 mil habitantes em vários países. E como é que isso evoluiu ao longo do tempo. O número de robôs por 100 mil habitantes, obviamente, está crescendo, mas é num ratio, num nível tão pequeno que, sim, é muito, muito, muito difícil você ter qualquer impacto no nível de emprego real. Assim. Não estou falando de funções facilmente automatizáveis, serão automatizadas. Né? Isso não é por causa da tecnologia de agora, isso é por causa da evolução tecnológica do mundo. Uhum. Quem aí ainda está preocupado em socorrer os empinadores de pino de boliche, ou os entregadores de leite, ou as telefonistas? Quer dizer, são funções que, com o tempo, elas foram, de fato, é, é, sei lá, sublimadas. Existe um deslocamento natural por É qualquer natural, tecnologia, né? Não é é só natural. pela. Mas E a aí, mensagem aqui é: as funções têm que se transformar, serão transformadas pela tecnologia, isso é inquestionável. Abracem a tecnologia, tragam a tecnologia, né, para perto de vocês, para que vocês tenham cada vez, né, melhores condições de gerenciar o seu dia a dia, melhores condições de produzir. Né? E assim, o que é lateral, o que será impactado, será endereçado. Não é de uma hora para outra que isso vai acontecer e, obviamente, vai haver uma acomodação. bacana. Bom, tem mais um monte de pergunta aqui, mas a gente tem 5 minutos. Eu estava pronta para fazer outras, mas a Bruna Barros mandou uma muito legal, que eu acho que tem muito a ver com o que a gente está falando aqui. Ela pergunta o que, e que era mais ou menos a minha última aqui para a gente fechar. O que de concreto tem no World Economic Forum
The Great Reset em termos de tecnologia que será aplicável para o Brasil e para outros mercados mais avançados? O World Economic Forum não fala necessariamente de tecnologias, ele fala principalmente de atitudes, né? De atitudes de formadores de opinião, de atitudes de políticos, de atitudes da sociedade. As tecnologias são habilitadoras, elas estão aí, não é no Brasil, elas estão disponíveis. Não tem, assim, reinvenção da roda aqui nesse ponto específico. Eles estão falando, de fato, de reescrever o capitalismo. A forma como as empresas lidam com temas como sustentabilidade, como diversidade, como substituição da cadeia logística. É uma forma de, talvez, recuperar conceitos que vêm sendo debatidos no passado de maneira lateral e colocá-los, né, no banco da frente do desenvolvimento social e econômico do nosso planeta. Tem uma preocupação muito grande com mudanças climáticas, muito grande, e assim, de fato, todo mundo fala, quando acabar isso aqui, o foco vai ser mudança climática. Vai sim. E na mudança climática, assim, outro dia eu estava lendo, tal empresa é carbono zero desde 2008, eu acho que era a Natura até, que deu uma declaração recente, né, que era carbono zero e que aí a Natura comprou outras empresas ao longo do tempo e eles agora querem que todas sejam carbono zero. Isso é fundamental, óbvio que é. Todas as empresas, né, que têm um impacto ambiental, elas precisam rever esse impacto, diminuir, minimizar cada vez mais. Mas para além disso, né, é como as pessoas lidam com sustentabilidade, como as pessoas consomem, como as pessoas produzem. Então é uma revisão da forma como a gente vive em sociedade. Esse é o grande reset. Bacana. Bom, para terminar aqui, da Bruna também, e aí tem muito... Essa pergunta ela se repete várias vezes de outras formas, falando dessas questões de propriedade de dados. Então, tem muita gente aqui falando, olha, a gente já é monitorado, o Facebook, o Google, já tem os seus dados por GPS, cada vez que você faz uma compra, na outra vez que você vai entrar na internet, aqueles cookies, né, acabam mandando todas aquelas suas preferências, e aí a gente tem 2 minutos. Mas a Bruna pergunta, o que o Fábio acha do projeto do ex-candidato Young's Data Dividend Project, que estabelece Data as Property Rights para que as techs possam usar e vender dados? 1 minuto. Não posso aprofundar em 1 minuto. Mas o dado é pessoal, Bruna. Se o dado é pessoal, a regulamentação tem que garantir que ele só vá ser utilizado por quem quer que seja com a anuência do detentor do dado, que somos nós. Nós temos leis para isso. No Brasil é uma lei que vai entrar em vigor em breve, que tem aí um grande debate, que em agora 40 e poucos segundos eu não vou conseguir entrar. Temos lei nos Estados Unidos, temos lei em vários países. Isso não é um assunto que está sendo negligenciado no mundo. As empresas que talvez tenham essa intenção dificilmente terão autorização dos governos para agir dessa forma. Cada vez mais, por mais que nós vivamos numa sociedade hiperconectada, hiperexposta, a privacidade vai sim importar, e as empresas que provarem que estão sensíveis à importância, né, o respeito da privacidade dos seus usuários, serão as empresas que vão prosperar no mundo daqui para frente. Maravilhoso. Acho que a gente terminou com o melhor recado, Fábio. Eu te agradeço imensamente. A gente tem 30 segundos aqui, foi muito bom. O vídeo vai para o IGTV logo ao final da live e depois a gente sobe para o YouTube da Think Brasil. E eu agradeço todos que estiveram com a gente. Eu te dou 10 segundos, então. Valeu, obrigado. Obrigado pelo convite, foi ótimo. Contem comigo. Sigam nas redes, vamos reinventar a forma aí de se comunicar com governos e com a sociedade. Beijão, um abraço a todos. Boa semana. Beijo, tchau, tchau.